irmãos, boa noite, na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando os cânones de Dort, que foi uma resposta à heresia arminiana. 2 Coríntios, capítulo 11, do 3 e o 4, o apóstolo Paulo ele está chamando a responsabilidade da igreja para estar vigilante e atenta, porque Satanás ele não perde um segundo sequer do seu tempo. Ele está tentando distorcer as doutrinas de Cristo o tempo todo. Ele quer corromper a igreja, mais que matar a igreja, ele quer corromper a igreja, porque corrompendo a igreja, todos se afastam e se desviam de Cristo. Então, existem coisas que nós precisamos aprender para que a gente possa se defender a doutrina santa e verdadeira do nosso Deus. Jamila, inclusive, está tendo alguns debates na escola, não é, de outros jovenzinhos que estão muito envolvidos com a doutrina arminiana e de usos e costumes e essas coisas. E se você prestar atenção, eles têm o costume de colocar coisas como proibições que a Bíblia não proíbe para os crentes. É como se fosse um estágio de santidade superior ao que o próprio Deus exige. Em contrapartida, eles acabam deixando de aprender ou de atentar para as doutrinas verdadeiras da Bíblia. O que Cristo proíbe, eles não conhecem. E o que Cristo não proíbe, eles começam a colocar dentro da igreja um monte de usos e costumes, doutrinas de homens, e não se apercebem. E o apóstolo Paulo, ele está com esse receio diante da igreja de Corinto. Ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais. Então, os crentes de Corinto estavam sem perceber o perigo que era eles estarem aceitando ensinos que falava de Jesus, só que um Jesus diferente do que Paulo falava. Pega o microfone. E aí, esse Jesus que Paulo falava era um Jesus soberano, e os que os arminianos falavam, né, e inclusive pregavam para os coríntios, que nessa época não existia o arminianismo, lógico, mas existiam as malícias e astúcias de Satanás. Eles se apegavam com isso. Pode falar, Jamil. Deixam livre para que as pessoas escolham. É tipo aquilo, não vamos desagradar ninguém, não. Você pensa assim, então não tem problema. O outro irmão pensa diferente, deixa para lá. Mas, se a Bíblia diz uma coisa, você tem que defender aquilo. Por mais que incomode, que as pessoas fiquem insatisfeitas e se afastem, você não foi chamado para manter pessoas na igreja, nem para trazer pessoas para a igreja. Você foi chamado para pregar a verdade. Se a verdade satisfaz os irmãos, amém, fiquem. Se não satisfaz, eles querem outras coisas, então você não tem o dever de ficar como que poldando a verdade para que esses irmãos se agradem e permaneçam. E aí nós estamos estudando sobre a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, que é uma doutrina que fala de que Deus é quem preserva os seus santos. A salvação é eterna e não tem como você a perder, porque não é você que a mantém. Não é você que se mantém salvo. Você não tem como a perder, porque Deus se comprometeu e jurou que você seria salvo.
ele jurou pelo nome dele que não se apartaria de você. E aí ele garante a sua salvação. Porém, nós devemos lutar contra o pecado, porque aquele que é salvo, ele tem um novo interesse, ele tem um novo desejo, é o desejo de santidade. Mas mesmo desejando a santidade, nós estamos vendo que eles podem cair. Nós podemos cair em pecados, e em pecados gravíssimos, como por exemplo, vimos de Davi. E hoje vamos ver daquele jovem de Coríntios 5, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios 5. Artigo 5 dos Cânones de Dort, as consequências desses graves pecados. Vimos que podem cair e vimos também as consequências que Davi sofreu por causa de sua queda. Agora, vamos ver as consequências da queda do jovem imoral da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1. O apóstolo Paulo faz uma denúncia, porque chegou aos seus ouvidos esta imoralidade. E ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então existia um boato, não é? Espalhados pela cidade e entre as igrejas, de que havia imoralidade na igreja de Corinto. E imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, este crente da igreja de Corinto, este jovem, fazia parte da igreja e tinha relações sexuais com a madrasta, com a mulher do pai dele. E, veja só, e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja sabia. E a igreja sabia e continuou soberba. Não lamentou o fato disso estar acontecendo e não disciplinou esse rapaz. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Veja, que este rapaz seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Porque Paulo reconhecia que este rapaz era um crente genuíno, verdadeiro, foi salvo por Cristo. Mas caiu nesta aberração, neste absurdo de pecado. E Paulo disse: olha, ele precisa ser corrigido. Se vocês não fizerem nada, a igreja é que paga esse preço. Porque Deus vai pesar a mão em todos. Aí Paulo diz: olha, eu já sentenciei, reunido com vocês, que ele seja entregue a Satanás. Para que entregue a Satanás? Para a destruição da carne. Mas ele perderia a salvação dele? Não, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Observe, e eu quero que vocês pensem comigo. O que é ser entregue a Satanás? Uhum. Possibilidades. Vamos analisar isso. Vocês conhecem mais alguém que foi entregue a Satanás ou não? Sim, mas o que tem um relato mais profundo do que Satanás fez com essa pessoa que Deus entregou? Pedro também, depois a gente vai ver. Jó,
Jó foi entregue a Satanás. O que Paulo está querendo dizer aqui é basicamente isso. Olhe, que Satanás tenha acesso a esse rapaz como teve a Jó. Que ele sofra o que Jó sofreu. Porque Jó foi entregue a Satanás, mas não por causa de pecados absurdos. Pelo contrário, Deus deu testemunho de Jó, dizendo que era homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então não foi por causa dos pecados que Jó foi entregue a Satanás. Foi porque Deus queria prová-lo e ensinar grandiosas coisas a Jó. Aí é outro caso. Porém, esse rapaz vai ser entregue a Satanás por causa dos seus pecados. Veja só o que é ser entregue a Satanás. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Deus olhou e disse: pronto, Satanás, eu entrego todos os bens de Jó nas tuas mãos. Agora, veja só o que acontece. Os bens monetários e humanos foram entregues. Tudo que Jó possuía, desde bens materiais a seus filhos que ele possuía, né? Diz: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, os servos de Jó, que cuidavam desses animais, foram assaltados e assassinados, e todos os bens os bois e as jumentas levados, certo? Mais bens monetários e humanos. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, tudo que Jó tinha de recurso financeiro e humano estava sendo tirado dele. Tudo. Agora, os bens afetivos. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja só quanta notícia Jó estava tendo, uma atrás da outra, né? E será que pode piorar? Né? Disso não piora. Tem muita gente que diz, né? A minha vida está tão ruim que não tem o que piorar. Jó não podia dizer isso. Porque toda vez que ele recebia uma notícia, terminava de falar, chegava outro. Imagina a cabeça de Jó, como não ficou. Perdendo tudo assim, rapidamente. Isso é ser entregue a Satanás. Agora veja só. O próprio crente entregue a Satanás, que foi o que aconteceu com aquele rapaz. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu não deixo você tirar a vida dele, mas o que você quiser fazer com ele, você pode. Foi o que aconteceu com o rapaz lá. Eu entrego ele a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Então, o que Jó passou é basicamente o que aquele rapaz passou. Aí, diz assim no 7: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, assentado em cinza, tomou um caco para com ele lhe raspar-se. Então, observe, tudo o que Jó perdeu e também agora toda a saúde que ele tinha. E ficou fedendo, podre,
de tantos tumores que ele tinha. Aí, afetou não só o Jó, mas também a outra metade de Jó. Satanás mexeu também com a outra metade de Jó. Não é porque é interessante que o próprio crente entregue a Satanás, é entregue também a sua esposa. Afinal de contas, os dois são uma só carne. Afeta a outra. Ela foi afetada com o sofrimento de Jó, é lógico. Se Jó prospera, ela prospera. Se Jó cai na desgraça, ela é atingida com essa desgraça. Por isso que ela chega ao desespero e diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e se mata, morre, homem. Para que continuar vivo, sofrendo tudo isso? Antes de morrer, amaldiçoe a Deus e vai embora. Então é uma forma de atingir também a parte principal de Jó, que é a outra metade de Jó, né? A outra carne de Jó, a carne de Jó, que é a sua esposa. E ela está aqui em desespero profundo. Para quê? Para que Jó sofresse a pressão maior que alguém poderia sofrer. E ele se manteve fiel, mesmo sofrendo sem merecer. Agora, o rapaz lá, além de sofrer coisas semelhantes, porque Satanás ali tinha o acesso a ele, além de sofrer coisas semelhantes, ele tinha o peso da consciência. Porque Jó pelo menos dizia, não, mas Deus sabe que eu não fiz pecados absurdos, ele sabe que eu ajudei as pessoas e tal. Ele tinha a consciência dele para o aliviar. O rapaz não. Por isso, meus irmãos, veja só, a hora do perdão, da reconciliação, do acolhimento e da reinclusão. Esse rapaz, ele volta para a igreja, né? A disciplina cumpriu o seu papel. Mas só que quando ele volta, a igreja não quer mais receber ele. Vê que a igreja, primeiro, não queria disciplinar. Depois que disciplinou, a pessoa quer voltar arrependida, toda machucada, toda ferida. E a igreja não quer mais receber. Aí Paulo repreende a igreja nesse sentido. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5, nós vemos esse rapaz voltando. Diz assim, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, é o que Paulo falou lá. Ele não puniu sozinho, ele se reuniu com a igreja para punir esse rapaz e entregá-lo a Satanás. Aí Paulo diz assim, ó, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Perdoe-o e conforte-o, para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. Sabe o que é ser consumido por excessiva tristeza? É o estágio maior de depressão. Uma depressão totalmente destruidora, que faz com que a pessoa só pense em morrer, em se matar. E ele conseguiu, né, ser restaurado por Cristo espiritualmente, mas quando ele via a rejeição da igreja, a tristeza dele era terrível. Ele disse, quer dizer que não tem mais perdão para mim? Como não tem? Se Jesus Cristo perdoou. Aí Paulo está dizendo, vocês também precisam perdoar, porque ele está sendo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A disciplina só é aplicada porque a igreja ama. Infelizmente, a contaminação dos ensinos mundanos fazem com que o disciplinado crie raiva da igreja. Como na verdade é uma prova de amor. E a igreja fica orando, buscando, clamando ao Senhor para que o irmão disciplinado, a irmã disciplinada, volte à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo. Não,
justamente. Aí esse recebeu e voltou, mas a igreja não queria aceitá-lo. Aí Paulo, ele traz uma revelação interessante aqui. Veja só, a falta de perdão coloca Satanás em vantagem sobre a igreja. É o que Paulo diz aqui. E foi por isso mesmo, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Por que Paulo fazia isso? Aí ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós sabemos quais são os desígnios de Satanás, e a gente não ignora. Pelo contrário, a gente está atento, pronto para reagir, para resistir, para combater os desígnios do diabo. Mas, irmãos, veja as consequências que esse rapaz sofreu por causa do pecado. E aí a gente acha que não pode, nossa, porque a gente fica chocado, né? Quando vê os pecados como os de Davi, os pecados como desse rapaz, misericórdia. Mas nós podemos cair do mesmo jeito. O que Paulo está fazendo, o que Deus fez aqui em revelar essas coisas horríveis, foi para que a gente estivesse espertos, vigilantes, para que não caísse igual. Porque senão a gente pode fazer isso a pior, tá? Alguma dúvida até aí? É. Pode falar no microfone, viu? É. Não achou lugar de arrependimento. É. Judas. É. 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 Porque não é justamente isso. Não é o nosso arrependimento que faz a diferença. Mas é o de Cristo, é o de Deus, é o dom de Deus do arrependimento. O arrependimento é um dom que é dado por Deus. Se não for o que Deus deu, é remorso, é falsidade, é por causa do sofrimento apenas. Não é porque você reconhece que entristeceu o Espírito Santo e que precisa viver em santidade. Não é por isso. Por isso que não adianta. Esaú não queria as coisas espirituais. Mas quando ele viu que o direito à primogenitura dele foi tirado, aí ele fica mal, sofrendo, mas era mentira. Ele estava pensando nos benefícios materiais que a primogenitura trazia. Só que Jacó não, ele estava interessado nas coisas espirituais que a primogenitura trazia, certo? Aí veja, o próprio Pedro, né, como vocês disseram aí, foi entregue a Satanás, e é o que nós vamos estudar na próxima terça-feira. Veja só que Satanás fez com Pedro o que fez com Jó, pediu para, né, espremê-lo, cirandá-lo. Lucas, capítulo 22, do 31. Simão, Jesus Cristo falando para Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus fala diretamente com Pedro, mas quando ele diz vos reclamou, ele está falando de todos os demais. Mas Pedro, especificamente, por causa da soberba dele, da presunção dele, né? Que eu sou. Aí Jesus diz, eu, porém, roguei por ti, para a tua fé não desfalecer. Veja, Jesus rogou por Pedro. Se Jesus não tivesse rogado por Pedro, quando Satanás peneirou ele, o que ia acontecer? Ele ia perder a fé. Só que é impossível alguém que recebeu a fé do próprio Deus perdê-la. Por quê? Porque Jesus Cristo se compromete. Aí Jesus Cristo diz, Pedro, agora você não vai se perder não, porque não foi Pedro, porque eu roguei por você. Aí ele diz,
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí lá vem Pedro com a soberba dele. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus Cristo disse: Pedro, quando você for peneirado, basicamente ele estava dizendo aqui, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Você vai ser mais rápido do que o galo da madrugada. Então, meus irmãos, é a gente ficar atento, né? Vamos ver as consequências da queda de Pedro, também, do grave pecado de Pedro. Mas nós precisamos estar atentos, lutando contra o desânimo, contra a ansiedade, contra a tristeza, né, a angústia, lutando contra os pecados internos, lutando contra os pecados externos. A nossa guerra tem que ser constante, porque nós podemos cair sim. Por que eu vou dizer que sou melhor do que Davi? Por que vou dizer que sou melhor do que aquele rapaz? Por que vou dizer que sou melhor do que Pedro? Não tem como. Nós estamos propensos a cair. Então fique vigilante. É só um envolvimento com pessoas que não prestam, você se apegar com quem não presta, você já vai desandando também. Então, por isso que é bom essa comunhão aqui, juntos com pessoas que prestam. Pedro se juntou com quem não prestava, se sentou numa roda de escarnecedores, na frente de uma fogueirinha, só foi no que deu. Então, a gente nem percebe muitas vezes que está se desviando. Quando vem atinar, meu Deus, já faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia. É. Para Tarso. É. 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 Então, somos rebeldes e não somos melhores do que essas pessoas. Por isso que a gente tem que estar buscando o auxílio do Senhor, comunhão com os irmãos, aprendendo a palavra para se fortalecer, para não se contaminar com nada à nossa volta. Pode falar. É. E Judas contaminou muito eles, viu, os discípulos. Contaminou muito. Ah. Aquele caso mesmo da mulher que quebrou o alabastro, né, o unguento, o perfume raríssimo, e começou aquilo que todo mundo fez pressão sobre ela, pô, devia ser vendido e dado aos pobres e tudo, começou com Judas. A Bíblia diz que Judas começou a citar essa mulher para algumas pessoas. Porque um negócio tão caro e tantos pobres. Aí a Bíblia diz: Judas não tinha preocupação com o pobre. Ele queria o dinheiro porque era ladrão. Ele roubava o dinheiro das ofertas. Só que ele começou a falar para uns. Aí em outro evangelho diz: e alguns murmuravam contra a mulher. Aí em outro evangelho diz: e todos os discípulos murmuravam contra a mulher. Veja como é fácil a gente ser contaminado por quem não presta. Então, vamos ter cuidado, porque até a aparência, né, como o texto que Jamil mandou para um rapaz que tinha sido agredido, né, teologicamente por pessoas arminianas, começaram a fazer pressão sobre eles com coisas que Deus não faz, porque eles acham que é pecado e tal. E aí o rapaz ficou, aí Jamil mandou o texto lá de Colossenses 2, né? Estas coisas têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e adoração a anjos, porém não tem valor nenhum contra a sensualidade. O que tem valor contra a sensualidade é a verdade, é a lei de Deus. Então vamos nos apegar a ela, não é? E ficar atentos com aqueles que querem corromper a nossa firmeza e pureza devidas a Cristo, não é? Nossa simplicidade com Cristo. Alguma dúvida, questionamentos, irmãos? Então. Não precisava que ninguém dissesse o que era o homem, porque ele conhecia, né, a natureza humana. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Deus com oração. Pedir para o irmão Carlos, mais uma vez, nos conduzir em oração,
e em seguida vamos para a nossa festa ágape.